E já subimos também o valor, quase dobramos o valor da sessão avulsa, né, cara? Então isso já trouxe tanto uma melhora, assim, quanto aquela vontade a mais de realmente estar lá, estar fazendo, já desperta mais, né, cara? Animal, parabéns, Jean, parabéns. Seja muito bem-vindo, Lex Weiner, bem-vindo, Euclides. Hoje o papo, inclusive, eu já imagino por que o Euclides está aqui. Euclides, ele é especialista em geração de demanda, geração de lead para algumas empresas, e ele tem a sócia, que é a Thaís, sócia esposa também, né? É legal trabalhar em casal. E hoje a gente vai falar um pouco do funil microconsultoria, esse é o funil que é o funil seletivo, que vocês já conhecem, só que ele está a cada dia evoluindo e a cada dia trazendo um resultado muito positivo para dentro do nosso negócio. Eu vou compartilhar algo que é poderosíssimo aqui. Duas coisas, tá? Essa aqui é a minha agenda. E eu tenho orgulho de dizer que a minha agenda está mais vazia. Eu estou focando em criação de conteúdo. Eu estou focando em, à tarde eu estou com a agenda vazia. Amanhã eu estou com a agenda vazia. Sexta, a minha agenda é vazia. Rafa, você não trabalha mais? Escalamos a empresa. E é isso que eu ensino para vocês. Escalar a empresa para que o CEO foque no crescimento, na visão e ir para o próximo nível. Mas eu já tive agenda igual do meu time comercial aqui, que é uma agenda lotada. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Primeiro vocês lotam a agenda de vocês e depois vocês transbordam esse conhecimento para a agenda do comercial. Então o Edu estava em reunião agora, estava acompanhando e dando feedback. Então a minha agenda vazia é para ficar de olho e dar feedback para o crescimento da minha operação. E estar atendendo tanto vocês quanto a minha operação aqui internamente. Mas olha do Edu, que é o nosso closer, lotada. O que eu vou falar para vocês aqui hoje é como eu faço para lotar a agenda do comercial automaticamente com o nosso funil seletivo de microconsultoria. Alex Weiner também vai começar a aplicar. Alex, já está pronta a edição. A Nick vai mandar a informação. Se já não mandou, valida ela o quanto antes para a gente já ir para a próxima etapa de subir o funil para rodar, tá bom? Provavelmente dentro de hoje você já vai receber ali os vídeos editadinhos naquele formato que você já viu o nosso. E aqui vai ser um reforço de como funciona essa estratégia e essa estrutura. Turma, quem aqui quer aprender a lotar a agenda do time comercial com o funil microconsultoria seletivo, sem a necessidade de ter uma grande força no time de pré-vendas e trazendo leads qualificados para dentro do funil de vendas de vocês? Quem quer aprender, coloca eu aqui, que eu vou explicar um pouco mais isso para vocês. Escreve eu aí, escreve eu aí. Bom, o Ali já levantou a mão. Bom demais. Eu. Jean, inclusive, dá super certo adaptar esse funil para o teu nicho. Por quê? Ele consegue vender qualquer coisa. A premissa desse funil é vender uma ideia. Então, o que a gente precisa ter numa primeira etapa para colocar esse funil para rodar? Saber exatamente para quem a gente vende e o que a gente vende. Então, quem é o teu perfil de cliente ideal? Lembrou de quem é o teu perfil de cliente ideal? Você precisa entender qual que é o momento que o teu perfil de cliente ideal está passando. Se ele está passando por uma fase de dor. Por exemplo, eu tenho um funil o meu funil está rodando hoje muito batendo em cima de um ângulo, um mecanismo de diferenciação, onde eu falo que os funis tradicionais de marketing não dão tanto certo e existe um novo caminho, que é o funil de microconsultoria. Daí tem os caras lá, os haters. Cada dia inventam um nome de funil novo. Meu Deus do céu. Então, vocês vão ver que quando vocês começam a criar algo novo, junto com o resultado positivo, vem o hater, né? Não deixar se abalar. Então, sei para quem eu falo, sei o que eu falo, eu vou criar uma tese para resolver uma microdor. Pegar a visão, coloca aí, vamos fazer uma anotação junto. Para quem você fala, Júnior, coloca lá o teu quem. Lembra dos perfis de cliente ideal que a gente alinhou? Coloca lá, eu falo para esse público. Ok, agora, se eu fosse resolver o maior problema desse cliente hoje, qual seria a minha narrativa? Eu entendi que o meu cliente hoje
ele sofre com volume de lead desqualificado e ele não está conseguindo dar conta do pré-vendas e do vendas, porque muitas vezes a operação dele é enxuta demais. Então, eu faço uma narrativa em cima disso. Qual é a narrativa que vocês vão usar para o cliente de vocês? Júnior, se quiser colocar aqui, coloca. Lex Weiner, coloca aqui também qual que é uma possível narrativa. No teu caso, Jean, também coloca. Ou uma dor que você resolve, ou um desejo muito grande que o teu cliente tem. A mesma coisa, coloca aí. Então, sei para quem eu falo. Sei qual que é o mecanismo de dor-desejo que eu ajudo esse cliente. Rafa, mas eu ajudo em muitas coisas. Escolhe uma. Escolhe um mecanismo. Eu ajudo em um monte de coisa também. Só que eu atraio a pessoa por um mecanismo. E depois que ela senta na reunião comigo, aí eu apresento a caixa de ferramenta completa. Então, é muito importante a gente escolher um. Ó, sem tempo, sobrecarregado, equipes desorientadas e com crises emocionais na empresa. Liderança perfeita, fala de liderança. Tá muito a ver com a nossa página lá, inclusive, Lex Weiner, com o vídeo que a gente fez a construção. Perfeito. Vou falar sobre liderança. Ajuda consultores especialistas a gerar de 15 a 20 reuniões. Perfeito. Estou ajustando a narrativa para focar em refinar a forma de atrair leads qualificados. Ok. Pode ser uma narrativa disso. Então, lead. A palavra ali é lead. Olha lá o Júnior, sem conseguir enxergar claramente as informações sobre estoque. Perfeito. Estoque bagunçado. Estoque bagunçado. Seria o teu estoque. Essa poderia ser uma possível narrativa, um ângulo de narrativa que a gente faz o trabalho. Maravilha. Pegaram a supervisão e já trouxeram aqui uma possível dor / desejo para a gente resolver com esse cliente. Entendi para quem eu falo, qual que é o meu ângulo de dor, desejo. Até aqui todo mundo no mercado faz. Vocês concordam comigo? Isso que eu vou trazer para vocês é a próxima camada. Aqui a gente separa os amadores dos profissionais que fazem funis de marketing, funis de tráfego, e isso mudou meu jogo. Tem player grande entrando no nosso funil. Isso é chato, mas acontece uma enxurrada de concorrente entrando para aprender. Daí eu falo que eu não atendo eles. Eu tenho um monte de gente. Por quê? Eles querem entender como a gente está fazendo aquela parada. E aqui que é a virada de chave. Existe o mecanismo do problema e o mecanismo da solução. Agora, quando o Júnior me fala assim, Rafa, eu estou sem conseguir enxergar claramente as informações sobre o estoque. Isso daqui já está claro na cabeça do cliente de vocês, no teu cliente, certo, Júnior? Ele sabe dessa dor que ele tem. O que ele não sabe é o porquê essa dor acontece. E aí que nós entramos. E isso tem que estar na nossa argumentativa. A causa raiz. Para quem é administrador de empresa, o Ishikawa, o 5 porquês, a gente vai aprofundar, até para vocês encontrarem melhor. Agora, a pergunta que eu vou fazer, por que que isso acontece, Júnior? Por que que o teu cliente, ali não tem lead qualificado? Por que que o teu cliente, Lex Weiner, não tem paz na liderança e está sobrecarregado? O porquê? Qual que é a causa? A causa é onde a gente vai trazer um insight de que ele nunca ouviu. Vou trazer um exemplo. Quando eu falo assim, você atrai lead direto para o teu WhatsApp. Você atrai lead direto para o formulário. Você atrai lead pelo funil webinário. E sabe por que isso não dá certo? Porque esses leads, eles não te conhecem, você gera volume, mas você não eleva o nível de consciência dele, logo você tem um trabalho muito grande para fazer o agendamento. Agora, eu desenvolvi um caminho
mais fácil de fazer isso. E aí entra o funil microconsultoria. Pegaram a visão, mecanismo problema e mecanismo solução. Acabei de fazer como é o nosso mecanismo problema e como é o nosso mecanismo solução. Agora, vocês vão trazer para mim aqui, respondendo embaixo dessa dinâmica que vocês já fizeram. Qual é o mecanismo da causa, o mecanismo problema? Por que essa parada acontece? E qual é o novo caminho? Vocês são construtores de novos caminhos. Se a gente não construir novos caminhos lá, Júnior, nós vamos concorrer com os players grandes do teu nicho. E aí nós viramos commodity. Mas como nós somos empresas menores, nós temos mais agilidade para construir novos caminhos. Em narrativa de caminhos pouco existentes dentro dos nossos nichos. Isso facilita demais a gente se diferenciar. Então, coloquem aqui. Qual que é o mecanismo do problema? Eu quero ajudar vocês a construir o mecanismo do problema e o mecanismo da solução. Qual que é a causa dessa parada? A causa é que não existe um processo organizado de estoque, ó, do Júnior, tá? De estoque que possibilita uma separação mais organizada através de uma estrutura de estoque, com endereçamento organizado por curva de faturamento, por exemplo, ou a falta de utilização de romaneiros, que possibilita uma separação otimizada. Perfeito. Agora, aqui ficou uma linguagem técnica, Júnior. O que eu sugiro? Que você traga para uma linguagem um pouco mais simplificada isso daqui. Então, a causa é porque você não tem um processo organizado. E eu adicionaria, e eu sei que você já tentou organizar isso talvez em planilha, você já tentou contratar gente, você já tentou, o que ele já tentou? Junto com o mecanismo do problema, coloquem ali o que esses clientes já tentaram, turma. O que ele já tentou? Eu sei que você já tentou X, Y, Z. E aí eu tenho, a causa é por falta de um processo organizado, porque você já tentou X, Y, Z, mas, e aí vem o momento eureka da nossa narrativa. Mas existe um caminho que ninguém nunca te falou. E o Júnior entra. Opa, eu estou aqui para te mostrar esse novo caminho. Que empresas estão tornando o seu estoque autogerenciável e visualizando na palma da mão estão utilizando e que talvez você não esteja utilizando. E aí é o mecanismo da solução. Sai do mecanismo do problema, veio para o mecanismo da solução, e no mecanismo da solução, a gente entrega a tua solução. O caminho é fazer essa organização do estoque, o caminho é o método, o caminho é o que a gente vai entregar. E aí a gente vende esse novo caminho, com algumas etapas, e traz a pessoa para uma microconsultoria, onde a gente vai ajudar ela a resolver aquilo, a organizar os pilares do estoque, a colocar isso sistemicamente em uma visualização um pouco melhor e, obviamente, depois que a gente entregar essa microconsultoria de elevação de consciência, a gente vai vender para essa pessoa. Porque ela estava perdida, ela vai começar a se encontrar, ela vai ter mais direção e depois a gente faz a oferta. Vamos ver o do Ali aqui. O Ali são algumas causas principais. Consultores se preocupam em postar conteúdo para divulgar seus produtos, mas não falam problema desejo do cliente, não tem clareza do ICP. Esse daqui são causas que são comuns no mercado. Aqui eu vou te provocar, Ali. Em cima disso, como a gente traz diferenciação para essa causa? Eu sei que você já ouviu que o problema é o ICP. Eu sei que você já ouviu
Que o problema são os consultores que você posta conteúdo ou que você já está sentindo que você posta conteúdo, mas o que ninguém nunca te falou. O grande ponto é que é o que ninguém nunca te falou, porque isso aqui é manjado. O ICP é comum. O consultor principalmente manja de ICP, tá? Ou ele acha que manja. Mas o que ninguém nunca te falou é que o caminho é mais simples do que o que você imagina. É simples, porém extremamente poderoso. E aí você traz uma causa mais profunda. Exemplo. Talvez o que ninguém nunca tenha te falado é que você divide o teu ICP em iniciante, intermediário e avançado. E quando você para de falar para o iniciante, você começa a ter um resultado muito maior, porque você vai falar para o avançado e vai trazer um lead muito mais qualificado. Mas não adianta nada ter o ICP desenhado, mas não ter o funil. Então, a causa aqui não é a falta do ICP. Eu sei que você já tem o ICP desenhado, eu sei que você já pensou no teu ICP inúmeras vezes, não é isso que os consultores te falam? Pelo menos para mim é o que eles falam. Você já pensou diversas vezes no teu ICP? Você já está cansado de pensar no ICP? O problema é que você não tem o funil. E se você quer falar de lead qualificada, você vai posicionar o quê? Pro funil. Por exemplo, tem uma galera que posta conteúdo, ou que está lá postando conteúdo, fazendo marketing, mas não tem agenda cheia, igual eu acabei de mostrar aqui para vocês. Como é que eu defendo essa tese? Eu falo, cara, você quer postar conteúdo? Você está no momento? Você está com a agenda cheia? Tem previsibilidade de caixa para dentro do teu negócio? Ou você precisa gerar uma oportunidade qualificada para vender e para gerar caixa? Não é o caminho. O jogo do conteúdo é de médio e de longo prazo. Vai onde te traz resultado muito mais rápido. O meu funil é um anúncio, um vídeo e a pessoa agenda no calendário. O que é melhor? Estar postando 6 conteúdos por dia ou fazer um anúncio, um vídeo, colocar tráfego e a pessoa agendar automaticamente uma oportunidade qualificada dentro do teu Google Calendário? Qual que é melhor para você? Percebe que eu tenho um monte de concorrente falando isso no mercado, mas eu leio o concorrente. Aqui, pausa dramática com vocês. Estudem os concorrentes de vocês. Por que eu consigo rapidamente olhar o que vocês estão me trazendo e trazer uma versão mais profunda? Porque eu tenho repertório dos concorrentes. Eu estou toda hora ligado na narrativa e eu entendo como narrativa. E eu entendo, opa, como é que eu quebro essa narrativa do meu concorrente? Para jogar o jogo do tráfego, não é um jogo para amador, tá? O Euclides está aqui, tá aqui, ó. O Euclides faz tráfego para players e tudo mais. Não é um jogo para amador. Ou você domina a linguagem do copy. Aqui o que eu estou fazendo para vocês é criando camadas de copy para esse vídeo de vendas e até para anúncio. Mas ou você domina o copy, que é a mensagem persuasiva, ou nem senta para brincar. Porque senão é rasgar dinheiro no tráfego mesmo. Rafa, como é que eu domino? Primeiro passo para dominar qualquer tipo de conteúdo, tá? Qualquer tipo de copy, entendendo o teu mercado, entendendo a concorrência e como é que eu argumento de forma como eu entro na vulnerabilidade da minha concorrência. Eu acabei de trazer a minha mensagem aqui, que é do funil seletivo. Essa é uma copy que eu estou escalando ela. E está dando muito certo. Vocês viram a tua agenda. É uma copy que validou para nós. Mas eu fiquei um tempo analisando a concorrência para entrar no ângulo e validando esse funil. Para chegar com segurança para conseguir entregar. Essa é a provocação que eu quero. Que vocês sempre tenham e sempre coloquem no radar de vocês. Qual é a minha concorrência? O que eles falam? E coloquem o óculos não para ser persuadido pela concorrência, mas onde é que eu consigo entrar na vulnerabilidade? Eu estou até repetindo o que eu falei, mas qual é a vulnerabilidade de argumentação que aquela concorrência tem? Aqui eu te trouxe, Ali, algo que eu faria, conhecendo a concorrência, porque é um nicho parecido. Do Júnior, eu trouxe ali mais o mecanismo do problema, mas ele sabe as vulnerabilidades da concorrência que ele tem. É ali que você entra, Júnior.
na vulnerabilidade da concorrência e aproveita algo que eles não estão enxergando. Então, esse estudo e gastar esse tempo com esse estudo é benefício para vocês, porque a gente vai ganhar muito tempo depois que subir uma campanha e a chance dela flopar, ela é bem menor. Então, ali o Júnior me fez uma pergunta, deixa eu ver, dentro do que você falou, a ideia seria algo assim, causa, falta de um processo estruturado de estoque, perfeito. Essa é uma causa superficial, ele já praticamente sabe, mas sim, pitch trazendo a dor, quanto você já perdeu mercadoria em vendas por falta da organização, continuação do pitch, acredito que você já tentou utilizar planilhas, isso, aqui eu começo a trazer o mecanismo dos caminhos que ele já foi. Como resolvemos o que eu colei lá em cima. Ok, eu colocaria uma camada agora, mais entendendo a vulnerabilidade da tua concorrência também. Já tentou soluções, talvez, mais genéricas de mercado, sem um acompanhamento mais personalizado, onde você entra, você é jogado num software que não tem um acompanhamento. Eu lembro que você mesmo já me falou isso. Isso tem que estar ali, na narrativa. Porque eu estou falando para aquele cliente que já foi daquelas Big Techs que você já me trouxe, e aquelas Big Techs têm vulnerabilidade. Então, eu tenho que pegar essa vulnerabilidade e esse ângulo de vulnerabilidade que elas têm e trazer dentro dessa argumentativa. E aí eu incluo isso ali, mas o caminho é esse. Assim, a gente já tem um discurso que gera muito mais diferenciação do que só falador de desejo. Eu já trouxe, eu sei quem você é, sei pelo que você passou, sei as fases onde você está. Ou seja, eu crio empatia com o meu cliente ideal. Eu sei que você já está sofrendo com isso há um tempo. Eu sou um especialista, eu estudo sobre sua vida. Em outras palavras, é isso que eu estou falando quando eu trago essa argumentação aqui do teu pitch que você colocou ali, Júnior. Então, aqui a gente definiu o mecanismo do problema. Sei para quem eu falo, sei especificamente qual que é o meu mecanismo do problema e o meu mecanismo da solução. Aqui, a solução não é o que vocês vendem. Nossa, Rafa, ligou agora. Não é o que vocês vendem. A Águida chegou agora, só para dar contexto, o Henrique chegou agora também, a Thaís chegou agora. Eu estou ensinando a criar um funil de VSL, de vídeo de venda, onde nesse funil tem um anúncio, tem um vídeo gravado, que é um vídeo de venda, e a pessoa vai comprar nesse vídeo de venda a ideia de entrar numa reunião estratégica com vocês, igual a sessão do Sherlock, só que por isso que eu pausei e falei, vocês não vendem o produto no vídeo de venda. Você vende a ideia dele entrar na sessão de diagnóstico. Mas precisa ser sexy vender essa ideia, Júnior. Precisa ser sexy vender essa ideia, Ale. Como assim, Rafa, ser sexy vender essa ideia? Eu preciso criar o desejo da pessoa entrar. Se eu falar para você assim, Águida, vem aqui que eu vou te vender, o que vai acontecer? Vai feder, você vai fugir. É que nem eu vou comprar sapato e já vem aquele vendedor de sapato afoito, tentando te falar, não, vem aqui, não, só estou dando uma olhadinha. Você vai me falar assim, só estou dando uma olhadinha. Me explica o que você faz. Então, aqui agora, depois que eu abri o mecanismo do problema, depois que eu abri o mecanismo da solução, eu venho para a apresentação da oferta. Mas não é a oferta de venda, volto a dizer. É a oferta do o que você vai resolver na call de microconsultoria. Tem que fazer uma promessa e tem que resolver algo lá dentro. Tem que gerar entrega. Não é para trazer só para venda, tá? Senão vai distorcer e a pessoa vai se sentir frustrada. O grande ponto agora é, qual é a entrega que você vai fazer lá, Júnior? Qual é a entrega que você vai fazer lá, Fortes? Exemplo, o que eu entrego? Eu entrego o mapa do melhor funil para aquele empresário escalar. Eu entrego o template de negociação do Sherlock. E a gente entrega também uma consultoria personalizada com o PDF que a gente encaminha depois. Isso é o que eu prometo para a pessoa, no vídeo. E a pessoa vem lá e fala, opa, eu quero esse negócio. E clica e faz o agendamento. Quando ela entra, eu faço o alinhamento de expectativa.
Ok, seja bem-vindo à microconsultoria, eu vou te entregar. No final, fazendo sentido, eu consigo te ajudar a aplicar tudo que eu te ensinei aqui. Com a nossa assessoria, mentoria, consultoria, seja lá o que você for vender. Percebe que o funil ele tem que ter continuidade e não tem problema entregar valor na primeira reunião. Vocês são os experts. O teu aluno não vai conseguir absorver tudo aquilo que você falou em alguns minutos você falando. Percebam essa nossa conversa de agora. Muitos de vocês estão flutuando aqui, porque eu estou falando em uma velocidade alta. Para absorver, a gente tem que ir para uma linha de implementação e de aplicação. Vocês já estão comigo, então eu vou ajudar vocês nessa implementação e nessa aplicação. Mas se eu só estivesse falando e mostrando isso para vocês, não ficariam cheios de dúvidas? E me perguntariam, Rafa, mas como é que eu faço? Como é que isso? Como é que é aquilo? Esse gostinho tem que ficar lá dentro dessa microconsultoria. Então, dito isso, coloquem aqui o que vocês podem entregar para aquele quem que a gente já decidiu, para aquela dor-desejo e para resolver essa dor-desejo ou boa parte dela já na microconsultoria. Essa é a primeira microvenda que a gente faz. Olha lá, o Júnior. No meu caso, como tudo eu só que entrego, como produto completo, consultoria mais o software, ou parcial, consultoria mais parte do software. Se for uma mini consultoria, uma ideia seria criar um mapa onde eu traria as ideias de como a pessoa poderia solucionar isso. Perfeito. Eu vou te entregar um mapa de como as big empresas que estão saindo de um faturamento de X para Z, que estão saindo de um estoque descontrolado e gerando mais caixa para dentro do negócio, estão fazendo. É só clicar que eu vou mapear o teu negócio e te entregar esse mapa pronto, personalizado para a sua empresa. E se fizer sentido, a gente avança até mesmo com a implementação do software que essas empresas estão realizando. Então, algo assim, talvez dê para incluir, além do mapa, alguma outra coisa, mas a ideia é essa mesmo, Júnior. Show. Show de bola. Essa é a pegada. Então, eu atraio ele para resolver um microproblema. E que provavelmente já está até embalado na tua sessão de venda. Só que é um valor que você já agrega na tua sessão de venda e que a gente vai continuar agregando para essas pessoas agora nessa microconsultoria. Pensem assim, é algo que se poderia vender, de tão sexy que é, para a pessoa entrar. Por isso que a nossa agenda está lotada. Por quê? O que o meu concorrente faz? Ele vai lá e traz para o WhatsApp, atrai para o WhatsApp, atrai para uma reunião de venda. A galera sabe que é uma reunião de venda. Eu venho com o discurso que eu vou agregar valor na tua vida. Vem. Eu ajudo essas pessoas. E depois a gente entra na transação comercial. Mas não pode ser só o discurso, tem que ser genuíno. A gente tem que agregar valor mesmo. Beleza? Olha lá. Alexandre, já valeu o dia hoje. Boa. Top demais. Lex Miner, ó. O que eu entrego? Uma mentalidade de crescimento pessoal e profissional. Ó, o mapa, eu mudaria aqui, Lex, o mapa para conectar o teu CPF com o crescimento empresarial, porque a gente estava no empresário, o cara quer crescer a empresa. O CPF é meio que eu vendo o que ele deseja e entrego o que ele precisa. Uma metodologia de construção de vida e carreira. Ok. Um método completo de como liderar de forma sólida. Ali, eu traria o 1 junto com o 2. O 3 eu daria mais ênfase. Que é o como liderar de forma sólida e promissora. Mas eu traria mais especificidade. O mapa da delegação para que você saia do operacional em 15 dias. Que CEOs utilizam em suas empresas. Algo mais rápido. E vou construir junto esse mapa para você construir uma equipe. E aí, vamos trazer um termo aqui, para você construir uma equipe engajada, uma equipe que executa sem a tua intervenção. E aí, um processo completo de gestão de processos
Isso, e aqui é um processo completo de gestão. Você vai receber esse mapa. Então, são alguns entregáveis. Eu diminuiria para 3 entregáveis ali, mas está no caminho também. É só refinamento da argumentação. Do como a gente vende isso na argumentação. Então, aqui agora a gente definiu o que a gente vende. Fechado? Já temos praticamente a estrutura da VSL pronta. Já está pronto. Eu sei para quem eu vendo, eu sei a dor e o desejo, eu defini o mecanismo do problema e o mecanismo da solução, e eu tenho o que eu vendo, a oferta. Agora, é só colocar isso dentro da estrutura, dentro da nossa estrutura. Rafa, por que você está explicando e não está trazendo mastigado? Por quê? É importante a gente entender o que é, como é, e depois a gente vir no mastigado, mas eu já criei uma surpresa para vocês. Vou deixar isso aqui bem mastigadinho. Que é essa estrutura, pra vocês entenderem bem como é que funciona o funil, e os exemplos de como funciona essa linha de criação. O funil, vou recapitular ele, anúncio, VSL, leva para o WhatsApp. Rafa, eu quero ver na prática como é que ele funciona. Você pode entrar aqui e assistir a minha VSL. Tá aqui. Essa daqui que está gerando aquelas reuniões que vocês viram. Rafa, eu quero ver os anúncios. Como é que são os anúncios? Modelo. Tá aqui. Tem anúncio de vídeo, tem anúncio escrito. O que mais está dando certo é o escrito, eu nem apareço. Ele não flopa, ele leva pouco tempo para flopar. Rafa, o modelo de disparo, como é que funciona o fluxo na prática? Aqui tem um exemplo dos prints que a gente utiliza com a mensagem do cliente. Então, o cliente chegou, opa, assistiu o vídeo, ele já recebe automaticamente a mensagem do calendário, ele clica aqui. Esse link não está mais funcionando porque ele é antigo, mas ele vai clicar, ele vai cair numa agenda. Caiu na agenda, ele vai fazer o agendamento. Deixa eu até pegar um novo aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ó, esse aqui é um novo. Esse aqui foi agendado hoje. Caiu, bom dia, preciso colocar um convidado. Ó, a pessoa está perguntando, preciso levar meu sócio. Delícia, bom demais. Clicou aqui, vai cair na agenda. Agenda do Edu. Ó, agenda do Edu. O Edu está tão louco lá que ele quer aproveitar os leads. Ele está com a agenda aberta às 19 e 20 horas. Nós estamos trabalhando loucamente aqui com esse fluxo que a gente está gerando. Dessa estrutura, ó, até às 20. A gente está com agendamento. Ele clicou, vai selecionar, que se eu selecionar aqui, vai cair automaticamente na agenda do Edu. Por isso que eu não vou fazer, senão eu vou sujar a agenda dele. Então, essa é a estrutura. Por que eu comecei fazendo vídeo com vocês, turma? Porque o vídeo é a fase mais importante. É o vídeo que vai construir a tese toda da parada. Depois que eu faço o vídeo, eu crio o criativo. E, Rafa, como é que eu construo? Vou mandar esse mapa mental, esse vídeo vai estar lá também, mas a primeira fase, construindo a tese. Você vai entrar aqui é o presente, nessa IA, e vai construir sua tese. Espera aí, vou entrar. Ó, aquisição, quero criar minha VSL do zero. Todas as perguntas que eu fiz para você, Júnior, foi só para esquentar. Você pode entrar aqui e construir. Vai construir com base nas dores, desejos, tudo que vocês já sabem. O que é massa de fazer aqui? Vou lá, quero criar a minha VSL do zero. Eu não estou vendo nenhum chat aqui. Uau, Rafa, manda. Uau, manda, quero esse chat, meu Deus. Aqui ele vai perguntar, ele vai fazer um briefing. Manda, olha aí. Ele vai fazer um briefing. Estou esperando, olha. Ele vai fazer um briefing. Então, ele vai te perguntar aqui, Júnior, qual que é a big ideia da VSL? Lembra, a VSL é diferente do produto.
Tem que ser um ângulo micro, por isso que é microconsultoria. Então, você vai olhar, a ideia é essa. Tem exemplos aqui. Manda um áudio aqui. Pô, minha big ideia é eu vendo para consultores e ajudo. E mano, ó, mandei. Vou dar um exemplo. Aí ele vai trazer a segunda camada do briefing. E ele vai te orientando, você vem respondendo. No final, vai sair a base estrutural da VSL. Vocês já vão ter a base estrutural da VSL. E aí, vocês conseguem criar a copy. Tem até o modelo de copy da minha aqui, modelo de copy da VSL. Deixei no meu Notion, para vocês entenderem. Depois de lá, ela é construída aqui. Não consegue. Ué, pede para ela entrar de novo, fazendo um favor. Ela não está solicitando aqui. Aqui, vocês estão vendo a tela? Opa! Aqui. Notion, deixa eu ver. Modelo do Notion, né? Modelo do Notion. Esse aqui é o modelo do Notion. Então, a ideia é criar isso aqui. Vocês vão perceber que numa VSL, nós precisamos de 3 inícios diferentes. E ela é formada por algumas camadas. Puxada de atenção. O 3 inícios é meio que o gancho que vocês ouvem no marketing digital. Então, nós criamos 3 VSLs com puxada de atenção 1, puxada de atenção 2, puxada de atenção 3. Ó, começo A foi o primeiro, começo C, começo B. E aí a gente grava e ela vai sair pronta lá com o começo A, começo B, começo C. E você vai validar essa VSL. Ela dá em torno de 13 a 15 minutos. Pegou, leu, validou e analisou as camadas dessa VSL, você vai pegar essa VSL, vai clicar aqui nas IAs de criação de anúncio, que é uma outra IA que eu vou mandar para vocês e está no Notion também. Eu gosto de fazer assim, ó, bem simples. Pego a copy da VSL que vai ser criada lá, simplesmente jogo ali e falo para a IA, faça a leitura e crie 3 anúncios, porque ela já está treinada também. E aí a gente refina. Deixa eu achar. Ó, por favor, criar 3 anúncios de 35 segundos. Rafa, aqui ele vai te trazer de 50. Eu sugiro que vocês coloquem 35, 30 segundos. Foi o tempo que mais validou para nós. Anúncio de 30 segundos, levando para essa microconsultoria. Aí você vai colocar aqui, ele está carregando, vai pedir o anúncio. Em resumo, pessoal, passei bem resumidão. Depois eu quero criar 2 movimentos com vocês, fazendo sentido. Uma imersão de implementação, se vocês quiserem, a gente faz uma sprint, meio que um bootcamp de implementação, num sabadão, durante uma manhã toda. E vou criar também uma aula para deixar pronta, mastigadinha, igual a gente tem as outras desse funil. A gente não tem. Eu quero ouvir como é que foi para vocês e quais as dúvidas, mas do jeito que eu ensinei aqui, já dá para começar a aplicar. E a gente já ir tirando e validando para vocês a VSL e os anúncios. Rafa, edição de vídeo e tudo mais. Esse vídeo, como ele é um vídeo muito poderoso, ele tem que ser bem editado. Nós temos um prestador de serviço, que é o Eric, aqui. A gente pode indicar, ele cobra por vídeo lá para vocês. E aí vocês alinham com eles. Por que que eu não recomendo que vocês editem? A não ser que vocês sejam muito bons em edição de verdade. Cara, tem aproximação, tem espaçamento, ele encurta a parte do silêncio. Esse vídeo é para reter muito bem a atenção, então ele não pode estar
mal editado. Senão a gente perde o poder de persuasão de segurar a pessoa até a hora do pitch. Tem o pitch dentro do vídeo. Quero ouvir vocês, está aberto a Hot Seat de hoje, como é que foi? Manda lá, Júnior. Eu estava até... Bom dia, pessoal. Eu estava até escrevendo aqui no chat, né? Porque assim, quando você começou a mostrar a questão do vídeo e tal, eu já associei na minha cabeça a vários links de anúncios que eu já vi por aí, que você clica, abre o vídeo, um vídeo interminável que fica. E aí a ideia do vídeo curto, né? Ela acaba trazendo mais benefício, né? Então, assim, eu acho que é bem legal explorar esse ponto aí, né? Porque o vídeo longo, ele tenta prender a sua atenção, mas no final das contas acaba sendo cansativo, e a gente sabe que a gente não pode cansar o lead desse jeito também, né? Então, acho que é um ponto a considerar bem interessante, e a questão do bootcamp, né? A situação aí seria interessante mesmo para a gente poder melhorar isso aqui, né? Essa parte do vídeo eu não conheço, não. Vou precisar realmente do contato da pessoa. É bem assim, qual que é a pegada aqui? Até bom ponto que você trouxe. Já vão levantando a mão quem mais tiver dúvida. Mas deixa eu mostrar para vocês entenderem a estrutura do vídeo e por que ele prende atenção. É um vídeo de 14 minutos que a gente tem, está validado, tá? Hoje esse vídeo ele está trazendo o lead agendado para nós por um custo de R$70. É um bom custo por lead agendado. É óbvio que a gente trabalha no no-show, a gente tem uma taxa de no-show, o nosso no-show aí está em torno de 20%. Então, eu tenho essa margem para trabalhar. Porém, a gente está falando de uma venda de alto ticket. Nossos tickets menores aqui são já acima do que o mercado trabalha. Então, é positivo. Aqui, Júnior, o vídeo. Por que o vídeo retém? Olha só. Vou colocar rapidinho. Se vocês olharem o vídeo, ele já, quando ele dá play, ele entra na página, já vem uma barrinha de rolagem correndo ali embaixo. Vocês estão vendo? Vou dar o play para vocês olharem. Prestem atenção. Parece que o vídeo vai ser curto. Ele tem 13 minutos. Porém, essa barrinha de rolagem que vem colocando, ela já é um sisteminha que a gente usa, a gente vai ensinar vocês a fazer também. Ela já vem trazendo uma sensação de que o vídeo é mais rápido. As imagens na tela, se você olhar, ó, aproxima, afasta. É dinâmico. Muda a imagem. Pegou o porquê da preocupação com o vídeo, Júnior? Ele é um vídeo que precisa estar jogando num dinamismo. O Eric fez um para estética recente, ficou melhor que o meu, porque ele aprendeu ainda mais. Ele colocou até a parte de áudio, colocou uma música de fundo, ficou animal o vídeo que ele fez. Hoje eu quero ver o feedback do Lex também. O Lex fez um com o Eric essa semana. Então, essa mesma estrutura. Beleza? O que eu te recomendo, Júnior? Antes do bootcamp, porque pode ser que ele leve um tempo para a gente fazer, não seja para esse final de semana, talvez eu vá fazer ele até a final da última semana desse mês ou início do próximo. Entra na IA, constrói a VSL, constrói a copy, vamos construir o anúncio e manda para a gente validar. Eu valido para você, junto com o time, e a gente já te manda as orientações de como você gravar. Rafa, eu não tenho cenário, é celularzão na frente, um bom microfone de lapela, e aí tem um negócio que chama teleprompter. Você vai ler. Lex fez. Não, parece difícil, mas não é tão difícil, né, Lex? Ele leu o troço. Comenta um pouco para o pessoal aí como é que foi fazer o negócio. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é não. É só gravar, é sentar na frente e ler. Olá, pessoal. Bom dia. Estão escutando? Estamos ouvindo sim, Lex. Maravilha. Olha só, isso que o Rafa está falando aí, eu estou aprendendo, claro que vocês devem estar mais avançados do que eu,
para mim, sempre foi um bicho de sete cabeças. Na realidade, eu sempre trabalhei no orgânico, no presencial. Eu faço isso há mais de 20 anos. E agora que eu estou entrando nessa era da metodologia do Rafa, e para mim, quando ele falou isso que ele disse com tanta naturalidade, eu disse, não vou conseguir fazer isso aí. Ainda mais gaúcho, né? Bate, me pegou, não tem como. E aí, o que acontece? A gente vai indo no passo a passo da metodologia e acaba funcionando. Então, o que eu digo para vocês? Chega um ponto que a gente vai indo na força do braço, é muito esforço. Mas quando a gente aprende esse passo a passo, aí eu digo, por que eu não aprendi isso antes? Então, Rafa, parabéns aí, tô louco para ver já o vídeo pronto, né? E tenho certeza que vai ter muito resultado, muito depoimento aí, mas no início é muita resistência, tá? Eu falo para vocês que eu sou uma pessoa difícil de convencer. E aí, quando começar, eu digo, não, mas não vai rolar, isso não vai acontecer, ou tu sabe de cabeça ou não tem essa conversa. Não, mas não é. Para atrair o público certo, para falar as palavras certas, organizar de forma que todo o esforço ele venha a ser assertivo, todo mentor tem que ter um mentor. E nessa aí, o Rafa aí está me puxando a orelha a cada momento, e a gente está dando os passos aí, com certeza daqui a pouco a gente vai estar caminhando sozinho e voando. Valeu, Rafa. Bom demais, Lex. Parabéns por se permitir. E trazendo aqui, abrindo o coração, pessoal. Eu não sou ruim de narrativa, de argumentação, e tenho certeza que talvez eu venderia pelo vídeo ali se eu fosse narrar só com a minha mente no freestyle, que é o que o Lex está fazendo. Mas mesmo assim, eu também vou lá e leio o teleprompter para fazer isso aqui. O meu é lido, cada palavra. Cada vírgula. Rafa, deixa eu te interromper. Para vocês terem uma ideia, vai lá na minha rede social, eu faço isso há mais de 20 anos. Eu nunca performei no digital. Para vocês terem uma ideia. Eu vivo disso, mas nunca performei no digital. Então agora eu tenho que me permitir para que eu possa ter um novo cesto e desse cesto dar o tiro assertivo. Então, esses 20 anos de experiência tem que me render a uma metodologia de um mentor que está ensinando passo a passo e eu tenho que aprender. Bom demais, Lex, bom demais. E assim, ali, agora, eu falei bastante coisa da construção para vocês entenderem o porquê. Só que está mastigado. Então, qual que é a ação? Para a gente fechar, e eu já vou abrir para o Ali falar. Entrar na IA, criar a VSL. Manda a cópia da VSL lá no grupo, manda para a Nick, manda para nós. A gente vai ler junto com vocês, vai refinar essa VSL. E aí você vai criar os anúncios na outra IA. Manda isso. 2 documentos. Pode ser o Word, pode ser o documento que você quiser, do jeito que você quiser. A gente só manda no documento. Essa estrutura. Opa, tô com a cópia da VSL pronta, com a cópia do anúncio pronto. Qual que é o próximo passo? Passo 2. Sentar. Tomar um cafezão. Preferencialmente de manhã, que eu tô relaxado, não tem nenhum ruído na minha comunicação. Isso particularmente o Rafa, vocês podem ter um momento do dia melhor. Eu gosto de fazer essas coisas de manhã porque não tem estresse e eu não desvio o foco. Fecha a agenda de vocês, 1 hora, você vai colocar o celular na frente. Importante, tá, pessoal? Anúncio. Vocês vão colocar ele no vertical. Vídeo no horizontal. Muito importante colocar nesse sentido, porque às vezes a pessoa entra pelo computador. Rafa, eu fiz no vertical os 2, não tem problema também, porque a maioria das pessoas vai pelo mobile, mas é legal a gente já deixar num formato universal para ambos os modelos. E a gente tem um passo a passo ali de gravação. Colocou ali teleprompter, você vai lendo o teleprompter. Rafa, teleprompter, qual que você indica? Tem teleprompter do próprio Instagram, tem aplicativos de teleprompter, a gente manda para vocês algumas orientações lá. Então, esses são 2 passos. É complexo fazer esses 2 passos, pessoal, entrar na IA, tirar um momento para responder o briefing das perguntas que estão lá, depois fazer a criação de 3 criativos de 30 segundos. Vamos colocar aí em meia hora vocês fazem isso, certo? Depois, organizar lá o teleprompter, organizar um cantinho, mais 1 hora para gravar. Em 2 horas de trabalho, vocês conseguem montar a estrutura desse funil. Parte de infraestrutura, o que eu recomendo? Que é a parte mais grossa. E eu não estou fazendo questão de aprender isso aqui dentro do negócio, e é o que eu venho fazendo há muito tempo.
eu delego e contrato gente. Aí eu vou lá e eu pego o Eric edita o vídeo para mim. O Eric deixa igual esse que vocês estão vendo meu. E deixa bonitão. Deixa bonitão. E não é um custo muito alto. Para subir... Obrigado, Eric. Estamos juntos, irmão. Depois dá um feedback para nós lá, por favor. Para subir nessas ferramentas, delega também. Posso indicar o Will ou entrar na tutoria do Will para ele ajudar vocês. Então, o que precisa para colocar a VSL para rodar é VSL e os anúncios e gravou. Gravou, depois a gente entra na tutoria, o Will faz junto com vocês, ali se for o caso, sobe junto com vocês na tutoria de tráfego. Bora, quem vai fazer, coloca eu aí, eu vou mandar as IAs e depois eu mando lá no grupo e a gente começa esse sprint. Eu vi que o Júnior já vai fazer, quem mais for fazer, a gente avança com essa estruturação. Alexandre Fortes, depois Gian. Quero ouvir vocês, senhores. Olá, bom dia. Muito bom dia, mestre. Rafa, duas perguntas, né? Primeira, talvez não seja tão pergunta, mas uma reflexão. Eu desenvolvi, agora nos últimos dias, final de semana passado, fiquei sábado e domingo, né? Boa. E eu gravei eu chamei de mini aula. E da onde que eu tirei o conteúdo da mini aula? Em 2024, eu participei de uma mentoria de uma estratégia, de um funil de webinário com o Brian Bandley. É uma estratégia que funciona muito bem. Para mim, não funcionou na época porque eu não tinha clareza de ICP e de problema. Eu falava sobre liderança de uma maneira super abrangente e não funcionava. Então, eu tenho um script de webinário em vídeo, né? Só que geralmente é 1 hora e 10. É muito conteúdo. Eu tentei condensar, levando em consideração que hoje eu tenho essa clareza que eu peguei aqui com você, de problema, e, cara, consegui reduzir para 38 minutos. Então, está super comprido. E 90% do conteúdo é utilizando o PPT. Né? O que eu percebi? Eu gravei final de semana, né? E durante essa semana eu fui assistir, não gostei, gravei de novo. Ontem, coloquei outra no ar, até mandei lá para a Nick. Então, eu vou agora pegar esse script que você tem e procurar gravar com essa metodologia, e daí a gente não usa PPT, é isso? Não, porque a edição vai fazer o dinamismo do vídeo. Na edição, o Eric, por exemplo, ele está treinado para isso, ele tem um checklist, que eu não quero inflar o cérebro de vocês com isso, mas para fazer um vídeo de VSL super persuasivo. Então, ele coloca gráfico, quando você vem que se apresenta coisa do teu nicho, ele vai trazer uma imagem do teu nicho. Quando você vai falar da dor, ele vai trazer um empresário desesperado. Então, no vídeo rola esse dinamismo. Assistam o meu, que vocês vão ter um vislumbre disso, mas a ideia é que fique mais dinâmico. Pensa assim, você fica estático quando você entra num Zoom e fica projetando a tela. Fica menos, as nuances de prender a atenção, elas diminuem. Pensa num filme de ação. Cara, se você olha um filme de ação, você já começa com uma bomba que caiu no Afeganistão e os caras já vêm atirando para tudo quanto é lado e é aquele... pô. Um vídeo de vendas precisa ter a mesma performance de um filme. Ele precisa chamar a atenção. Por isso, da gente fazer uma leitura num lugar legal, você pode até gravar de pé, cuida com a tua imagem, a parte visual. Aqui, por exemplo, eu não gravaria o vídeo aqui. Eu estou sem uma iluminação legal na minha frente, eu estou um pouco apagado aqui, então eu melhoraria a minha iluminação, colocaria pelo menos uma luzinha para dar um fundo, acabou. E você faz aí, aquela lâmpada que você tem atrás, acabou. Faz a leitura, e depois o Eric veio fazendo o dinamismo. Eu fiz num cenário muito parecido com o teu. O dinamismo vem depois. Esse é o primeiro ponto. Segundo, 30 minutos para vídeo gravado, eu acho um pouco longo. Sim. Acho um pouco longo. Esse tipo de funil eu usaria para um webinário ao vivo, se fosse para usar. Só que, olhando o que eu já apliquei o webinário ao vivo, você lembra que eu aplicava lá atrás, e comparando, esse funil que eu estou trazendo, ele gera menos atrito, porque eu erro hoje, amanhã eu resolvo. No funil webinário, não, eu tenho que esperar encher a sala, eu tenho que esperar entrar e ver se vai ter conversão e aplicação. Aqui todo dia eu tenho uma aplicação, e eu vou mapeando o custo por aplicação. Que nem eu falei para vocês, o meu está R$ 74 hoje, mas até eu refinar esse funil, quando eu comecei ele há meses atrás,
ele teve pico de R$200, R$250. Então, eu cheguei num estágio de, cara, deu escala total. Então, agora eu estou escalando o chip, escalando a agenda, escalando tudo. Com essa estrutura e com esse funil. E eu estou replicando com vocês e agora vai virar aula. Porque eu não gosto de pegar a teoria e ensinar para vocês. Eu gosto de ter, meio que mata a cobra e mostra o pau. Literalmente. Então, temos o arpão que é validado, isso não mexe, a gente continua tendo aquela mesma estratégia rodando ainda no nosso negócio também. E temos esse segundo. Então, Alio, recomendação. Faz esse, manda lá para nós, a gente valida, a gente vai olhar para a tua copy, ver se essa tua copy ficou numa versão legal e faz essa gravação para a gente subir ele numa linha de gerar demanda e gerar lead para você diariamente. Diariamente. Segundo ponto, Garrafa. Essa gravação, vou ter uma curva de aprendizado, mas para mim é bem tranquilo, né? Não sei se eu vou ter recurso agora, espero fechar uma venda aí para contratar o Eric para fazer a edição, mas tem um outro ponto que eu observei. Eu estou usando esse VSL, né, por isso que eu chamei de microaula e tudo mais, dentro do arpão. E quando que eu uso? Eu percebo que muitas vezes as pessoas ficam resistentes a dar uma sequência, né? Tem bastante pessoas, consultores, assim, me perguntam, tá, você quer vender alguma coisa? E aí o argumento que eu digo, olha, minha intenção aqui é te ajudar, né? É uma intenção genuína de te ajudar, e se você tiver tempo, eu tenho uma aula gravada aqui que com certeza vai fazer com que você entenda. E eu já digo, e não tem pitch de vendas. Só que lá no finalzinho da aula tem o pitch para a pessoa agendar, né, a call comigo. Já o botão que a pessoa vai lá, cai no formulário, depois do formulário ela pode agendar na minha, bem como você mostrou aí. É válido eu fazer isso até eu ter recursos para fazer investimento em anúncio? É válido, volto a dizer, meia hora é bastante, eu usaria o mesmo para você mandar para esses leads, mas aí tem um ponto que vem antes da questão do vídeo, que é por que esses caras estão com essa desconfiança do você quer vender alguma coisa. Que a ideia justamente ali é trazer ele para uma microconsultoria, e se fizer sentido, a gente pode implementar o mesmo modelo que eu uso para o teu negócio. Então, eu responderia assim. Mas eu preciso entender se você está pronto para fazer essa implementação. Eu crio menos atrito e eu não preciso jogar ele para um outro funil, sendo que ele já está naquele, então eu tentaria se trazer ele numa primeira linha e não já jogar o vídeo. Segundo ponto, eu não jogaria o vídeo ali. Eu deixaria esse vídeo formatado para, sim, colocar um anúncio no futuro. Tá. Eu jogaria ele para uma sessão de aconselhamento em grupo. Vamos fazer o seguinte, já que você está meio na dúvida, eu vou fazer uma sessão de aconselhamento com alguns empresários para abrir os bastidores do meu negócio. Vai acontecer tal e tal dia. Bora! Para esse, é um segundo estímulo, que é parecido com o vídeo, mas ele vem no ao vivo junto com você. Ah, legal, legal. Que daí esse conteúdo que eu tenho hoje, ele fecha muito bem para a sessão de aconselhamento também. E aí você usa lá na sessão de aconselhamento. Sim. E leva. Entendi. Porque ele vai criar uma jornada maior de compra. E o cara não vai assistir. Vai ser assim, eu finjo que eu aceito que você vai assistir, eu te mando, mas ninguém fala mais nada e acaba que não avança esse lead dentro do pipeline. Você pode testar se é isso que eu estou te dizendo, mas é o que eu imagino. Pelo tamanho, principalmente. Esse vídeo vai ser mais de webinário. Colocar num webinário, ele numa pegada ali, mais ao vivo. Ao vivo vai te ajudar nesse sentido. Ótimo. Valeu, obrigado. Beleza? Jean Rodrigo, manda lá, meu querido. Rafa, eu tenho duas perguntinhas rapidinhas aqui para você, que é o seguinte, no meu caso hoje, ele vai direto para o WhatsApp, né? Uma pergunta que eu queria te fazer é, você acha que eu posso criar ali pelo ChatGPT o VSL, aí eu já mando direto para outra IA de anúncio e crio o anúncio ali, entendeu? Aí eu só uso essa cópia, porque hoje o VSL eu não uso ele, né? A gente pode testar para o teu nicho. Tá. Beleza. A gente pode testar. Eu acho que ele vai trazer um cliente mais
avançados no nível de consciência. A gente só tem que escolher o ângulo, se a gente vai trabalhar dor-desejo, que era aquela linha que a gente tinha conversado no início da tua implementação. Lembra do vídeo que eu mandei para você, do cara trazendo a narrativa do jogo de tênis, o Djokovic, o Roger Federer? Sim. É mais ou menos naquela pegada do desejo. Então, a gente pode ir para aquele ângulo na VSL e continuar jogando o jogo da dor que você já está rodando, e a gente cria um segundo, para não parar o que você já está fazendo de bom. Aham. Tá. E aí vem um glitch com um nível de consciência um pouco maior. Na VSL, a ideia é, agende agora, não é nem a microconsultoria no teu caso, né? Agende Isso, era isso que eu ia agora perguntar também. uma sessão de avaliação e para o nosso protocolo, ou alguma coisa assim. E aí vai ser já para agendar. Tá, então você acha isso era essa narrativa no final. Tá, essa era uma questão também. Na parte do pitch ali, você acha que... Normalmente eu falava, agende a sua sessão aqui e tal, alguma coisa nesse sentido. Você acha que eu posso usar, então, faça agora o seu diagnóstico, né, ou o seu pré-diagnóstico já pelo WhatsApp, talvez alguma coisa assim, você acha que vale a pena? Isso mesmo, faça o teu diagnóstico, agende agora a sua sessão de relaxamento, agende agora sua sessão de diagnóstico de alívio de tensão. A gente tem que dar um nome assim. Tá, perfeito. Só que você vai perceber que lá na copy, ela já vai te trazer essa argumentação do como você vai ler no vídeo. A gente só vai adaptar. Então, não precisa você quebrar a cabeça agora do como você vai falar. Você vai criar o briefing na VSL. Perfeito. Aí vai mandar para nós. A gente vai validar e vai te devolver. Tá, fechado. Beleza? Valeu. Respondido? Valeu, com certeza. Bom demais, estamos juntos. Mais uma vez, parabéns pelos resultados por aí. Senhores, é isso. Mãos já foram levantadas, perguntas já foram respondidas. Estou formalizando lá para vocês o mapa mental. Vou formalizar as duas IAs, a IA do anúncio e a IA da VSL. Comecem pela IA da VSL. Mandem para nós lá, assim que vocês fizerem. Tirem hoje já esse tempo. Tira hoje aí já, Júnior. Manda para nós, para não deixar esfriar. Faz hoje, Alio, para não deixar esfriar. Faz hoje aí, Jean, para não deixar esfriar. E aí a gente já começa a colocar para rodar. Porque aí a estrutura da aula está pronta. O que vai ditar agora é a ação. E a gente consegue ajudar vocês a dar um feedback para colocar essa estratégia para rodar por aí. Beleza? Um abraço para vocês. Um excepcional dia. Que Deus abençoe. Falou. Valeu. Tchau, tchau.